Forte Jesus Maria José. O forte, ele é um dos principais pontos que nós temos no nosso município de Rio Pardo. Ele é a presença, uma questão que marca a chegada desses primeiros militares, através do general Gomes Freire de Andrade e o regimento dos Dragões. Ali se estabelecem a margem esquerda do rio Jacuí, na confluência com o rio Pardo, este grupo militar. E alguns relatos que nós temos sobre a questão do forte, sem questões técnicas nem históricas, mas por simples observação primeiramente, né? Ao estarmos ali, onde hoje está localizado o forte, nós percebemos que nós estamos a mais de 30 metros de altura da margem do rio Jacuí. Então, por si só, aquela área, além da altitude, a formação do relevo, né, formadas por rochas do período Triássico, que são rochas sólidas, estáticas, que formam paredões com mais de 15 metros de altura. Nós falamos sobre um forte de pedra, nós falamos sobre um forte de parriçada, que é um tipo de forte medieval, né? Que era formado por um estilo de um pau a pique de barro, parede grossa de barro, e na parte superior dessas paredes uma parriçada, que era tipo pontas de lança de madeira, uma coisa bem arcaica, porque metade do século XVIII. Não existia mão de obra para coletar pedras grandes, trazer pedras grandes. Eram poucos soldados, poucas pessoas concentradas em não morrer com os animais silvestres da época, concentrados em se alimentar e sem saber direito o que estavam encontrando, porque eles saíram do Rio Grande, né, sem saber exatamente para onde estavam indo. Eles faziam parte da ocupação do interior do Rio Grande do Sul pela coroa portuguesa. Mas esses dragões, né, não tinham a certeza do local aonde eles estavam chegando e como seria. Então eles se aquartelaram numa região no alto, e se nós observarmos do alto, imaginariamente, a cidade, esta parte do forte, nós vamos ver que o rio Jacuí, ele passa na parte, imaginariamente, da frente do município, em uma das laterais, né, passando pelo Porto Ferreira, Porto das Mesas, e vai em direção até Porto Alegre. E do lado direito, então, de quem olha para o sul, então ao direito de quem está no forte, nós temos o rio Pardo, então, que vai protegendo toda essa margem lateral até a encosta da serra. Candelária, Passa Sete. O próprio termo tranqueira invicta ele é questionável historicamente, porque houve sim situações em que algumas batalhas não foram vencidas no próprio forte, mas são situações que nós costumamos dizer que são situações pontuais, né? Você muitas vezes perdeu aquela batalha de um dia, né? Mas você venceu a guerra. E afetivamente para o Rio Pardense e politicamente é importante você colocar como tranqueira invicta, porque realmente as maiores batalhas e guerras travadas na defesa do território foram conquistadas graças aqui ao trabalho dessas pessoas, desses militares que estavam aqui e que defenderam. Então nós temos todo o contorno geográfico e a história política do Rio Grande do Sul e do Brasil muito ligada a essa defesa aqui da tranqueira invicta. Estando numa região no alto, formada por rochas, com mais de 15 metros de altura. Se eu sou um inimigo, eu não tenho escada para atacar, eu tenho um rio a atravessar, as minhas armas são à base de pólvora, eu não sei nadar e eu não tenho barcos. Isso são 5 breves motivos para os espanhóis não terem cruzado o rio Jacuí e atacado o forte. Tranqueira é um sinônimo de forte. Quando nós pegamos o dicionário, simplesmente, a gente vai ver que um sinônimo de forte é uma tranqueira, com uma estrutura mais simples. Rio Pardo, assim como qualquer outra cidade que passava por ameaças de guerra, provavelmente tinham algumas áreas de segurança. Então, próximo
né, desses locais onde havia uma maior concentração de pessoas, seja por motivo religioso, seja por motivo militar, é muito possível que eles criassem algum tipo de subterrâneo, seja através de um pequeno porão, seja através de algum pequeno duto, né, ou longo ou apenas curto. Para quê? Para defesa, né? Você ali coloca munição, você pode colocar na salvaguarda ali crianças, você pode colocar mulheres ali, você pode colocar também objetos de valor. A gente tem que pensar que as igrejas, elas eram também possíveis presas de mercenários. Os mercenários contratados para as guerras, eles tinham muitas vezes um tipo de contrato que dizia que não seriam pagos para executar aquela guerra, mas que qualquer objeto de valor na passagem deles por um território era passível de pertencer a eles enquanto pagamento. Por isso, muitas vezes, esses mercenários se sentiam no direito de invadir fazendas ou casas e até mesmo igrejas e retirarem aquilo que para muitas pessoas religiosas, a gente está falando de igrejas católicas nesse período, né, era uma ofensa, era um sacrilégio, que era retirar um crucifixo, por exemplo, de um altar, né, porque aquele crucifixo era de ouro ou prata, e isso era valor. Então não era um atentado à igreja que o mercenário estava fazendo, nem à religião, mas era simplesmente o fato de que ele pensava que aquele ouro, aquela prata derretida, podia cobrir o pagamento dele pela empreitada. Então, numa situação assim, é possível, sim, que muitas vezes você criasse pequenos lutos ou pequenos espaços para que você pudesse colocar em salvaguarda isso, inclusive nas igrejas. Talvez daí tenha vindo aquela história, como em muitas outras cidades, e a televisão e o cinema popularizou esse tipo de percepção, de que próximo a esses espaços militares como fortes ou igrejas, haviam túneis de ligação ou de fuga. A questão dos túneis, muitas vezes, ela é confundida, no meu ponto de vista, com passagens de água. Então, essas passagens de água que Rio Pardo, né, quando estava começando a ser ocupada, em vez de ter sido feito um saneamento básico, eles aproveitaram esses córregos, que a maior parte deles chegavam até parte da região da praia, e foram colocando tubulações e jogando o esgoto né? Então, a questão pluviométrica, né, a estrutura, né, ela foi montada, infelizmente, né, porque ecologicamente isso é, né, complicado, mas foram se aproveitando então essas correntes, essas sangas, né, e tubalizando elas. Então, muitas vezes as histórias que a gente ouve de um túnel é de uma criança que entrava, era de uma pessoa de muito tempo atrás. Então, teoricamente, elas podem ter passado por um túnel desses, aquela aventura de criança, sabe, fazer uma arte, fugiu de casa, ia lá fazer uma aventura, aquela criança mais corajosa, ter entrado pelo meio desse saneamento básico, mas que não era uma passagem, muito menos uma passagem jesuítica, né? Porque essa parte aqui do território, ela já era bem portuguesa, né? A influência jesuítica é chegada, aquele momento jesuítico, ele está ligado a uma outra parte de Rio Pardo. Muitas vezes um pequeno quarto escuro, que tanto serviu como senzala, num porão de uma casa, ele pode ter servido também mais tarde como uma adega de vinhos, né? E o porão de uma casa muito alto, por exemplo, ele pode ter servido de entrada com outros espaços para que aquela família pudesse abrigar suas mulheres, os seus filhos ali, os bens de valor quando houvesse um ataque, né? Então, reunindo essas informações, o imaginário e o folclore pode ter criado uma ideia de que existia um túnel ligando as três principais e mais antigas igrejas da cidade.
E talvez até com uma ligação com a praia, né? Porque era o porto, a rota de fuga. Então muitas pessoas até questionam se não havia um túnel que seria da Igreja dos Passos, o território da Igreja dos Passos. A Igreja dos Passos naquele período ela não tinha um centro regional de cultura, então toda essa região do entorno da Igreja dos Passos seria pertencente à Igreja dos Passos, poderia haver qualquer tipo de entrada ali, seja num poço, enfim, no próprio porão, se houvesse alguma coisa assim, que passaria por baixo da cidade até a Igreja São Francisco de Assis, iria até a matriz e da matriz desceria até a praia. Então é um folclore, né? Mas é uma percepção não de todo errada da cidade. Ao ter a oportunidade de estarmos visitando a torre dessas igrejas, principalmente das 3 principais igrejas de Rio Pardo, e que visualmente também elas fazem contato com o forte, né? Imaginariamente criei eu, digamos assim, uma teoria de que esses túneis pudessem ser aéreos, túneis de comunicação. Hoje temos um telefone celular. Os incas utilizavam panos coloridos, fogueiras, fumaça. E aqui, pela badalada dos sinos e pelas torres, nós temos um túnel, uma comunicação visual da Igreja dos Passos com a Igreja São Francisco e com a Igreja Nossa Senhora do Rosário. Consequentemente, cada uma delas tem um contato visual também com o Forte Jesus Maria José. Então, assim, a questão dos túneis, né, poderiam ser metaforicamente uma comunicação, né, um túnel, uma metáfora a essa comunicação que pudesse existir pelas torres. Todas elas, né, estão com uma vista das coxilhas no entorno do que hoje nós chamamos de Rio Pardo, né? Além de um ponto religioso, elas também eram um ponto de visual estratégico, que na época era uma das únicas maneiras, né, de se anteceder a chegada de algo desconhecido, de um ataque,